Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata aqui do vídeo de hoje, eu peço para que você adote um procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ative o sininho para as notificações. Não se esqueçam de nos seguir também nas nossas outras redes sociais, Facebook Progland, Instagram Prog_Land. Também vá atrás do nosso conteúdo no site proglandmusica.wordpress.com. E por último, mas não menos importante, não deixem, por favor, de apoiar o nosso clube de membros, apoiar a Progland através do nosso clube de membros, a nossa assinatura. Só R$10 vocês têm conteúdos mensais de altíssima qualidade, textos, artigos, entrevistas transcritas, traduzidas, vídeos exclusivos, podcasts, introdutório feito. O vídeo de hoje é um vídeo também de um quadro que é um clássico aqui do nosso canal, um quadro que vocês sempre gostam que a gente faça e etc. E um quadro que é habituê aqui do nosso canal e habituê também de boa repercussão por parte de vocês, que é o Ano no Prog, né, que eu geralmente, em determinados formatos, eu gravo junto com o Ramon, gravo com outras pessoas, vai vir outras edições do Ano no Prog ainda esse ano, né, que é hoje o Ano no Prog do ano de 1986, né, esse ano meio esquecido da história da música progressiva, com grandes discos que estão completando 4 décadas completas de lançamento esse ano. Eu vou elencar nesse vídeo 15 grandes discos da safra de 1986. Tem discos aqui de todos os estilos, né? Desde pop progressivo até rock no opposition, trabalhos mais experimentais até trabalhos mais palatáveis, discos de diversos países. Tem Reino Unido, tem Japão, tem Argentina, tem um pouquinho da trajetória desses álbuns também, do significado e do porquê eles estão aqui na relação. Então, como é habituê aqui, eu vou falar do 15º até o primeiro lugar, né? Cada um fazendo um pouco da relação dos discos em si, conforme eu for falando deles aqui como um todo, né? Como geralmente eu faço nos outros vídeos, né? Por favor, se vocês caíram de paraquedas nesse ano no Prog, vão atrás também dos outros vídeos anteriores que eu já fiz desse quadro aqui no nosso canal. E o 15º lugar aqui da nossa relação é um disco que é um clássico do ano de 1986, né? Muitos teóricos, pesquisadores de prog falam que ele é o melhor disco do ano de 1986 na música progressiva como um todo. Eu não acho, até porque ele está em 15º lugar, né? Mas o fato dele estar aqui em último na relação não quer dizer que ele seja o que eu menos goste, né? Aqui eu tô falando do top 15, né? Discos que eu acho essenciais para recomendar a vocês sobre o ano de 1986. Então, por favor, não é que ele seja o menos gostável aqui da nossa lista. São 15 discos que eu acho fantásticos, para dizer o mínimo, aqui dessa relação, que é o Rage for Order, né? Segundo disco do Queensryche, né? Ou Queensryche, há quem diga, né? O Geoff Tate, ou Jeff Tate, né? Ele fica puto quando falam que o nome é Queensryche, né? Porque tem toda aquela história, né? Da famosa coletiva dele no Rock in Rio 2 em 1991, né? Acreditam erroneamente esse como um disco de estreia do Queensryche. Não é, eles lançaram The Warning anteriormente, em 1984. Mas o Rage for Order, ele apresenta já um amadurecimento sonoro muito grande em vista do The Warning, né? Do trabalho que o Jeff Tate no vocal já estava ali fazendo com o Chris DeGarmo e o Michael Wilton, né, que são os guitarristas, e o trio principal de composição do Queensryche, né, nesse disco, né. E esse disco ele é um trabalho semi-conceitual que já apresentou um balão de ensaio, a gente pode dizer,
para o trabalho seguinte, que foi o Operation Mindcrime, que é a obra-prima, né, o magnum opus, considerado por muitos fãs, do trabalho do Queensryche, né? Durante muito tempo eu achava o Rage for Order, inclusive, o melhor disco do Queensryche, mais até do que o Operation Mindcrime, né? Junto também com o Empire, né? Esses dois discos como os meus favoritos deles, né? Hoje eu tendo a achar outros, acho que até o Operation Mindcrime eu gosto mais, né? Mas o Rage for Order para mim é um disco seminal da trajetória discográfica do Queensryche, né? É um disco que apresenta muito do som mais pesado, até com as influências glam e góticas que eles tinham no início da carreira e que foram moldadas a partir dali da trajetória sonora do grupo no seu início, né? Aqui nós já temos sons muito mais progressivos, com elementos até orquestrados, elementos até da música clássica, que viriam a permear grande parte dos seus discos e principalmente a trajetória artística do grupo a partir de então, a partir do Rage for Order, né? Um disco de um metal muito mais elaborado, um metal mais com esses elementos orquestrados, clássicos e elementos mais progressivos. Nós já temos uma técnica maior latente entre as músicas e também um lado criativo muito mais abrangente entre diversas influências nas canções, né? Que seria levado a outra potência no próprio Operation Mindcrime, Walking in the Shadows, né? New Hagel, I Will Remember, Screaming Digital, grandes músicas, né? O tema do disco, né? Embora o disco não seja um disco conceitual, ele é amarrado sobre a inteligência artificial, sobre a robótica na humanidade, na sociedade, né? Essa temática meio humanos versus robôs e etc. A interação tecnológica no meio humano, que veio a ser um tema que o próprio Queensryche, em outros discos, voltou a abordar. E Rage for Order, um excelente disco que abre aqui o nosso vídeo e um excelente disco de introdução até para a carreira do Queensryche. Há quem diga que ele é um dos primeiros discos, um dos trabalhos fundadores, sedimentadores da base do prog metal, né? Que era um movimento que inclusive vai ser representado até por outro disco aqui na nossa lista também, outros trabalhos, né? Mas é um disco que a gente pode dizer que sedimentou essa trajetória sonora de um dos grupos-chave desse movimento do metal progressivo e da obra do metal progressivo como um todo ali. Em 14º lugar aqui da nossa lista, um discaço também da safra de 1986, um disco de elementos sinfônicos, elementos experimentais, elementos oriundos até da música oriental tradicional, sobretudo da música japonesa, de onde esse grupo faz parte. Eu não poderia fazer um vídeo sobre o ano de 1986 e a música progressiva sem citar A Boy Playing with the Magical Buglehorn, né? Disco do Outer Limits, grupo de rock progressivo japonês fundado em 1983 pela dupla fantástica do Tomoki Ueno nos vocais e o Shusei Tsukamoto nos teclados. Eles dois, eles eram músicos ali, eles estavam, pelo que se sabe, né, pelo pouco que a gente sabe da história do grupo, né, eles eram músicos ali de conservatório, estavam começando ali no início dos anos 80 a quererem fundar uma banda, os dois multi-instrumentistas, e eles eram muito influenciados justamente pela ideia de fazer um grupo com fusões da música clássica, da música erudita contemporânea e da música erudita clássica mesmo, né? E o rock que eles estavam ouvindo na época, com, claro, o movimento da música progressiva como um todo, trabalhos de grupos como Focus e Jethro Tull e o próprio Emerson Lake Palmer como influências, mas
É reducionista demais a gente falar que o trabalho do próprio Outer Limits, que tinha inclusive lançado um disco de estreia, o Misty Moon, de 1985, um disco bem bacana, é influenciado por esses grupos. É um grupo com uma linguagem artística muito própria, né? Tem elementos, claro, muito oriundos do rock progressivo sinfônico, principalmente pela presença do violinista, que é o Takashi Kawaguchi, né? Também violinista do grupo e também um dos arranjadores da dinâmica vocal da banda, né? Ele também, junto com Tomoki Ueno, fazia os arranjos ali dos vocais e etc. E esses três juntos, né, como multi-instrumentistas, além dos seus instrumentos primários que eles tocavam, né, eram os grandes arranjadores e compositores primários ali da banda, complementada pelo Takashi Amaraki nas guitarras e no baixo, e Nobuyuki Sakurai na bateria. O A Boy Playing the Magical Buglehorn, né, para mim é a obra-prima deles, né, embora eu goste muito do Misty Moon, né, é um disco que você tem grandes peças oriundas da música erudita, com passagens do rock, com alguns elementos até de música de vanguarda, algumas coisas muito experimentais, jazzísticas ali, mas oriundas num trabalho de muita sofisticação. Eu acho um disco muito singelo e muito, além de bem tocado, um disco muito puro até, porque a impressão que eu tenho ouvindo as interpretações do Tomoki Ueno, né, é que ele, com sotaque muito oriental ali, falando as letras em inglês, é uma coisa muito singela, me soa muito, muito bonito, até fofo, devo dizer, né? Das letras do disco, né? Que são letras inspiradas até em nuances literárias, em letras um pouco atmosféricas, fantasiosas também, a luta do bem contra o mal, lutas entre guerreadores e salvadores e coisas do tipo, né? Além de letras mais atmosféricas, propriamente em vez. Esse disco é um disco muito bacana, é um disco que pra mim me pega pelo instrumental. Eu acho que a cena do prog japonês tem uma nuance improvisacional que é uma fusão muito bem feita entre algo do jazz fusion e do prog mais sinfônico, que eu acho que é uma linha que pouquíssimas bandas ocidentais conseguem fazer com tanta maestria, com tanta propriedade, com tanta singeleza como eles conseguem. Acho esse disco fundamental, né? E eu recomendo também outros discos deles para vocês ouvirem. Até, além do Misty Moon, eu recomendo o Outer Mania, de 1989, que é um disco bem bacana. E o disco imediatamente subsequente a esse, que é o The Scene of Pale Blue, de 1987. O grupo se desfez, eles voltaram nos anos 2000 e eles lançaram mais um disco, né? Que eu não coloquei aqui no roteiro e etc, e eu não me lembro o nome, né? Mas vale a pena demais ir atrás dos trabalhos do Outer Limits. Em 13º lugar vem um disco ao vivo aqui da nossa lista, único disco ao vivo, que é uma dupla roubada aqui, né? Que eu vou dar, mas que é uma roubada do bem, né? Porque eu sou louco pelo trabalho dessa banda, eu acho uma das melhores bandas argentinas da sua geração, que é o Vox Dei, né, a voz de Deus, né? Eu brinco que é uma voz de Deus mesmo, até porque foi a inspiração do nome da banda, do latim, mas é uma voz de Deus porque é uma música divina, né? E um disco ao vivo que eles lançaram, consta-se em alguns sites que é de final de 1986, e outros já constam como um disco de 1987, que é a regravação ao vivo do disco La Bíblia, que é o clássico disco do Vox Dei de 1971, considerado por diversos historiadores do prog como o primeiro disco conceitual de rock progressivo da história da Argentina, da música celeste, né? Classificações, nomenclaturas e definições à parte, o disco é uma obra-prima, inclusive eu acredito que muitos de vocês devem conhecer o La Bíblia. O La Bíblia, para quem não sabe, é o segundo disco do próprio Vox Dei. Já vi muita gente falando que é o disco de estreia, não tem. O Caliente,
que saiu antes, é o disco de estreia deles, que saiu depois em outros territórios, inclusive, né? No Brasil, acho que saiu só em 73, depois ali do Jeremias, né? Pierre de Pomo, né? Que veio logo depois do La Bíblia, né? E o La Bíblia, ele é um disco conceitual que fala da história da Bíblia Sagrada, né? Do primeiro capítulo do Gênesis até o Apocalipse, né? Tentando narrar musicalmente como liricamente todo o livro sagrado, que é uma referência da religiosidade cristã no mundo ocidental moderno, né? E antigo também. Em 1971, esse disco ele tinha muita orquestração, né? As letras do próprio Ricardo Solé, só para falar, né? O Vox Dei, na formação clássica, né? Era um quarteto. O Ricardo Solé na guitarra, sintetizadores, harpa, violino e vocais, o Willy Quiroga no baixo e nos vocais, o Juan Basso Alto na bateria e o Yoli Godoy na segunda guitarra, né? Eles eram um quarteto, né? No disco original você tem muitas orquestrações, né? O Roger Alvarez, né? Famoso produtor clássico da Argentina, executivo, tanto dentro quanto fora dos palcos, né, e das gravações de estúdio de inúmeras bandas, inúmeros artistas da Argentina e também na América do Sul, porque ele também circulou, foi uma figura muito influente da história do rock argentino, do rock sul-americano, eu devo dizer, né? Vale inclusive até algum dia a gente fazer um conteúdo sobre a história do Roger Alvarez. Falei bastante dele inclusive no vídeo do Crucis, que tá na nossa assinatura. 1971 do La Bíblia, ele tem muitas orquestrações e etc, né? E na época, o próprio Ricardo Solé, ele sempre se queixou que ele queria que o disco tivesse mais orquestrações dos teclados, dos sintetizadores, que ele sabia que já existiam na época, mas que na época, na Argentina, eles não tinham tanto acesso, né? Os equipamentos chegavam lá geralmente ou defeituosos ou uma filial manufaturadora ali dos teclados. Os instrumentos talvez eram muito caros e pouco acessíveis deles para eles devido à economia, enfim, sejam lá os fatores, né? É uma coisa que sempre, de certa forma, incomodou ele. Depois que o Vox Dei se desfez em 1981, eles fizeram ali uma reunião em 1986 com a formação clássica. O grupo depois mudou de line-ups, né? Ali no final dos anos 70, entrou o Carlos Gardellini, que é o cara que tá na banda até hoje, etc., meio que substituindo o Ricardo Solé, né? E para essa série de shows em 1986, em comemoração aos 15 anos do La Bíblia, eles tocaram o disco inteiro e eles gravaram o disco ao vivo, né? O disco se chama La Bíblia, segundo Vox Dei en Vivo, 1986. Esse disco é a apresentação ao vivo do disco, né, do álbum do La Bíblia, e é um show fantástico. Eu adoro esse show, acho emotivo, e esse show tem 2 tecladistas, tem sintetizadores já fazendo as orquestrações do disco original, e embora seja um disco com aquele som bem anos 80, é uma adaptação muito bem feita, muito bacana, e que também é uma versão ainda mais poderosa, ou tão poderosa quanto, para mim, desse disco icônico de 1971. Não diria que melhor, mas diria que uma nova versão que se equipara. Aí outra banda que, pelo amor de Deus, gente, Vox Dei, vocês têm que ver, ouvir tudo. Dei para Vox Dei de 74, sobretudo os discos da fase do finzinho dos anos 70, né? Aqueles Ciegos de Siglos, que é 77, 78, enfim. Discos fantásticos. No segundo disco da minha lista, eu não podia falar do ano de 1986 sem citar Invisible Church, do Genesis, né? É um disco de pop progressivo, né? Porque já é um disco já da fase calcada no pop, primariamente. E é um disco fantástico, é um disco que é uma culminação ali de um período em que o Phil Collins, o Tony Banks e o Mike Rutherford já estavam arregimentando ali repertórios mais calcados no pop como um todo, né? Dessa incursão do grupo às paradas, né?
americanas, sobretudo, que é onde eles já estavam em crescente, principalmente depois do Duke, né? E é um disco que já une esses elementos, essas incursões, essas intenções com trabalhos instrumentais em termos de arranjo, em termos de produção e finalização pop e finalização de arranjos e performances das músicas como um todo, num nível que para mim é um nível máximo, um nível absoluto. Para mim, eu considero o Invisible Touch um dos melhores álbuns de toda a trajetória do Genesis, incluindo os discos prog. Né? Eu acho que é um disco criminosamente subestimado, um disco que as pessoas falam mal muito por causa da música título, mas é um disco fantástico, né? E que vai muito além da música título, tem grandes momentos pop de estádio, assim, com grandes hinos mundiais muito bem resolvidos em termos de composição, de performance, de arranjos muito ricos, apesar de serem músicas pop, do disco ter momentos pop, o disco não é tati-pitati no seu pop. Land of Confusion, uma música politizada ali que cutuca o governo do Ronald Reagan. Into Deep, que é uma balada bem atmosférica, quase cinematográfica, que para mim, na minha visão, ela tem um que quase vangeliniano, né? Me lembra alguns trabalhos do Vangelis, algumas linhas de teclado daquela composição. Anything She Does, que é uma música de avant pop também. True In All The Way, que é uma música de adulto contemporânea, mas uma coisa quase blues ali na guitarra, porque ela é guiada na guitarra e etc, né? Muito bonita, também uma música, aquela coisa muito cativante nos estádios das grandes massas cantando aquela música. Claro, Invisible Touch também, que é aquela música pop dançante, leve, divertida, né? Que a banda e o Phil Collins, sobretudo, fazia muito bem, né? Com a irreverência e com aquele lado cínico, com aquele lado meio irônico dele, né? Mas que dominou as paradas dos anos 80. E principalmente os momentos experimentais e progressivos do disco, que não são poucos. Tonight, 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 que para mim é uma das músicas que levam aquele lado do storytelling do Genesis à enésima potência, uma música que fala sobre o abuso de drogas, sobre o consumo, né, de drogas, o efeito do vício perante um protagonista, e o instrumental, que tem quase 9 minutos de duração, vai narrando os efeitos da destruição desse vício na vida desse eu lírico, uma das melhores músicas de toda a discografia do Genesis, principalmente a segunda parte da música, a partir dos 3 minutos e meio, que tem um crescendo, que é uma coisa que quase de filme de terror, extremamente bem feito, né? Também temos Domino, que é outra peça progressiva de 10 minutos, também dividida em movimentos, né? Uma outra música que fala sobre os conflitos, sobre guerras e sobre os efeitos dominó, justamente da sanha de poder por parte dos grandes políticos e por parte dos grandes grupos militares e dos grandes grupos até terroristas que temos no mundo. É um primor de composição. E o instrumental de encerramento, The Brazilian, que é uma peça de avant-garde, um dos raros momentos que a gente ouve o Genesis fazendo avant-garde. Eles são uma banda muito mais melodicista dentro do espectro do progressivo, né? E uma instrumental fantástica também, exótica na medida certa e bem eletrônico, né? Esse disco ele mostra como o eletrônico, como a aparelhagem das baterias eletrônicas Simmons, utilizada a rodo no disco, e também os sintetizadores bem oitentistas, não são anuladores de uma vanguarda, de um som realmente progressivo, com essas do rock, da música pop, da música de vanguarda experimental, da música eletrônica também, e do próprio progressivo, que a banda nunca abandonou de lado. Em 11º lugar vem um disco fantástico para mim, que é um disco muito subestimado, que é o disco de um artista da Venezuela. Eu fiz um vídeo sobre bandas venezuelanas, né, no
no clube de membros. Por favor, se vocês tiverem curiosidade, vão lá, assistam. Vídeo fantástico, eu falo um pouco das histórias das bandas e de alguns discos principais de diferentes fases. E eu não citei artistas solo. Poderia ter citado, mas foi uma vontade minha. E eu não poderia, assim, falar de grandes nomes do prog venezuelano sem falar do trabalho do Vitas Brenner, né? Famoso pianista, organista, compositor, produtor, maestro venezuelano. Ele é um músico fantástico, né? Ele começou a trajetória dele ainda no final dos anos 60. Depois teve um trabalho de música de vanguarda, muito influenciado até pelo trabalho dele em um conservatório de música em Tennessee, nos Estados Unidos, onde ele passou no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Até com o irmão dele, o Hakon Brenner, que também é produtor e etc. Né? E ele lançou uma série de discos fenomenais da história da música progressiva venezuelana nos anos 70. Né? Discos que eu considero até meio subestimados, até quando a gente fala da história do prog na Venezuela, né? De 75, Hermanos, né? E discos que solidificaram o repertório, também um som muito único, né? Um som que mesclava influências de trilhas sonoras cinematográficas, elementos psicodélicos, elementos até do próprio avant-garde também, coisas mais progressivas, oriundas de elementos sinfônicos, mas também com muita sensibilidade melódica e minimalista até, né? E o trabalho dele durante esse período tá entre um dos melhores, assim, para mim, solista, né? Eu vou falar é o Vals del Mar, né? Que é um disco de 1986 e é o último disco dele para uma gravadora, que era o Discomodo, né? Que era uma gravadora que ele já estava há muitos anos, ele já tinha lançado outros discos anteriores nos anos 80, queria regravar antigos sucessos sobre uma roupagem mais minimalista, sem a grandiosidade do que ele achava de efeitos e performances muito pomposas dentro da sua música, que ele, claro, gostava, mas ele também achava que as músicas eram tão fortes que funcionavam sob a nuance minimalista. Então, nós temos simplesmente um disco de instrumentação bem esparsa, de teclados, violões, voz e etc. E arranjos minimalistas de músicas que ele já tinha gravado nesses discos anteriores. E é lindo você perceber o contraste das versões originais para as versões aqui, que eu acho que são muito despidas, muito emotivas e muito bem feitas sobre ele olhando a sua própria obra e ao mesmo tempo ressignificando aquelas peças que eram consideradas grandes peças até ali no cenário venezuelano e no cenário de outras bandas e artistas que colaboravam e gostavam dele, né? Mas como também grandes músicas, grandes canções, grandes composições que funcionam em qualquer formato, né? E tá lindo. É o Vals del Mar, do Vitas Brenner. Se puderem, vão atrás de tudo que vocês puderem dele, porque esse cara é realmente uma figura fora da curva. 10º lugar, já estamos aqui fechando o 15º do 10º lugar. Outro clássico do pop progressivo, não poderia fazer essa lista sem Soul, do Peter Gabriel. Disco que marcou o Peter Gabriel, a entrada dele nas massas. Ele tinha lançado 4 discos anteriores, né, que foram os discos homônimos dele, Peter Gabriel 1 até o Peter Gabriel 4, né, que são discos mais experimentais, e a partir do 13 ele começou a incursão dele com a World Music, também com a aproximação até a gêneros mais contemporâneos, né, que ele sempre teve um interesse ali nos anos 80, como o post-punk, o new wave, o no wave, o dark wave, outros subgêneros também dos movimentos que estavam ali iniciando no mainstream, e também roupagens mais obscuras ou não tão contemplativas dos mesmos meios do mainstream, né? E entre o período de 84 e 86 foi um período de muito desenvolvimento criativo por parte do Peter Gabriel. Ele fez a primeira trilha sonora do Asas da Liberdade nesse período.
E ele, já entre 84 e 86, começou a desenvolver o repertório do soul com Daniel Lanois, famoso produtor, também compositor de trilha sonora, ficou famoso por ser produtor do U2, né? Os discos clássicos do U2. O soul, ele representa justamente essa incursão mais pop, mas sem o Peter Gabriel abrir mão da sua experimentalidade, né? Nós temos elementos do world music, nós temos elementos da música cinematográfica e até da música trilha e até do romântico, né, no disco, em Don't Give Up, que é uma música essencialmente trilheira romântica, né, dueto dele com a Kate Bush, assim como elementos, claro, também experimentais, em Red Rain, This Is The Picture, que é quase avant-garde funk, né, que é uma peça que ele compôs em parceria com a Laurie Anderson, né, famosa artista multimídia americana, um dos grandes nomes também do movimento vanguardista e minimalista americano do final dos anos 70 e do início dos anos 80, que logo depois se casou com Lou Reed, carreira fantástica, inclusive, né? E temos essa música, temos momentos mais apoteóticos e sombrios também, que são praticamente narrações de histórias próprias que o Peter Gabriel sabia muito fazer desde a época do Genesis, como Mercy Street, que ficou famosa aqui no Brasil por ter sido trilha de abertura do Sorriso do Lagarto, né, minissérie de 1991, baseada na obra do João Ubaldo Ribeiro, inclusive participação de percussionistas brasileiros, a música, digo. We Do What We Told, que é uma música lá da época do Melt, In Your Eyes, né, que é uma música world beat, o grande momento world beat pop, né, a world music estava muito em voga nessa época, por parte não só do Peter, mas de artistas como Sting, Paul Simon, que também lançou o Graceland nesse mesmo período. Eu particularmente não gosto dessa música, mas entendo a comoção que ela traz por parte das pessoas, e claro, o mega hit fantástico, o mega hit Sledgehammer, né, que é uma música dançante que dominou as paradas de sucesso e é o maior single da história da MTV em termos de visualizações e de transmissões no canal, né? E além de, claro, a abertura Red Rain, que é fantástica. Enfim, a gente fez um vídeo sobre esse disco aqui no nosso canal. Depois assistam, tá aí, só digitar na busca. Disco também fantástico. Em nono lugar, aqui no nosso vídeo, vem também um disco de rock no opposition, avant prog, avant psicodélico também, nessa pegada, de uma banda fundada através de outra banda também seminal do movimento do rock no opposition, que é o This Heat, né? E esse grupo é o The Camberwell Now, né? Com o disco The Ghost Trade, que veio a ser o único disco deles, lançado em 1986. O The Camberwell Now, para quem não sabe, é um grupo spin-off do This Heat, né? O Camberwell Now foi formado por um dos líderes criativos do This Heat, que era o Charles Hayward, que era baterista, percussionista, multi-instrumentista do grupo, membro seminal também da cena de Canterbury, foi integrante do Quiet Sun anteriormente, também tocou no Gong, teve várias passagens também em projetos de diversos músicos que circundavam aquela cena, mas também que circundavam a cena do rock no opposition, Lindsay Cooper e sobretudo Fred Frith, né? Ele foi baterista do Massacre, né? Que foi um dos grupos em que o ex-guitarrista, o egresso guitarrista do Henry Cole fez depois da saída dele, concomitante à sua carreira solo, junto com o Skeleton Crew. E esse grupo foi formado por ele, pelo baixista e guitarrista Trafford Gonorrhea, né, que também era um músico ali da cena do R.E.O., que também tinha sido integrante da última formação do This Heat, antes do grupo se desfazer entre 82 e 83 e o Charles Hayward decidir formar o The Camberwell Now, né? E esse disco, eles dois formaram um grupo como um trio junto à participação de um outro músico e também produtor chamado Step Rickard, né? Ele era um cara que mexia mais com
com programações, efeitos de fita, efeitos sonoros e etc. Overdubs de instrumentos, né? Inclusive no álbum e até em bootlegs e trabalhos que o grupo desenvolveu durante o breve período que ele teve junto, o Steph, ele é um integrante, entre aspas, creditado como membro de tratamento sonoro. Ele, embora fosse instrumentista também, não era essa a função exatamente do grupo, né? Podem perceber até na configuração dos integrantes, não é um grupo de música efetivamente tradicional, trivial, né? E esse disco, ele alimenta muito bem essa descrição que eu estou dizendo para vocês, porque é um disco que é viagem pura, né? Inclusive o Charles Hayward, em entrevistas posteriores, nas raras entrevistas que a gente vê dele, né, ele fala que o Ghost Trade, ele é um disco justamente em que as 6 músicas do álbum apresentam tipos diferentes de fantasmas e que os sons ali e as composições vão sendo desenvolvidas em torno, entre aspas, da percepção do público, do ouvinte, a esses fantasmas distintos, né? Fantasmas mais sombrios, fantasmas mais melancólicos, fantasmas mais tensos, entre aspas, e fantasmas também um pouco mais psicodélicos, no melhor sentido da palavra, sem psicodélico, mais caótico, digamos assim. Ainda assim, o disco ele é composto de muitas cores instrumentais. Não é aquele rock no position que você ouve e que muitas das vezes aquilo ali demora para te pegar, porque o instrumental das músicas em si é muito similar, né? Você tem passagens muito mais oníricas, passagens mais ritmadas, etc, né? E algumas passagens até, eu diria, mais palatáveis em vista do trabalho que o This Hit geralmente fazia. Fiction, né? É uma música essencialmente muito oriunda até do trabalho de estética do movimento do Dream Pop e até de alguns movimentos eletrônicos dos anos 80. Essa música, a música Green Lantern, também é um claro exemplo disso. Canções que têm também os elementos, claro, muito sincopados, né? Como também alguns elementos muito próprios de timbragens de guitarra, guitarras sintetizadas, os próprios tratamentos, né, que o Steph Rickard foi responsável na feitura do disco como um todo. E eu acho esse disco fantástico. Eu destaco, além dessas músicas, a faixa de abertura, que é o Working Nights, que é uma música muito soturna, representa muito bem essa nuance do obscuro da noite, qualquer coisa que o valha. E a faixa título Ghost Trade, que encerra o disco, que também é uma canção ali, que é um experimento de sons, de loucuras muito bem arranjadas, paradoxalmente, num instrumental muito cativante nos elementos idiosincráticos que ele tem, né? Infelizmente, esse vai ser o único trabalho do grupo. Eles lançaram depois um ao vivo posterior, eu acho que ali dos anos 90, bem legal, que é um ao vivo da capa amarela, que eu não vou me recordar o nome agora, mas é um ao vivo muito bacana, Camberwell Now, The Ghost Trade, de 1986. Em 8º lugar, também vem um disco de colaboração de 2 músicos, né? Embora o The Camberwell Now fosse essencialmente um trio, né? Aqui nós temos 2 músicos titulares, né? 2 músicos muito importantes da Argentina, em cenários, em momentos muito distintos das suas trajetórias, que lançaram um descasso em 1986. Né? Talvez é um disco muito cultuado, né, na Argentina, e as pessoas não sabem a potência desse disco e talvez nem soubessem, né, e nem sabem hoje, né, espero que acabem sabendo e seja mais difundido, a importância desse disco no momento em que ele foi feito para esses 2 músicos. Eu estou falando do Lá Lá Lá, que é o disco feito da parceria do Luiz Alberto Spinetta e do Fito Paz, né?
Eu tô falando que na época, eu disse que na época os dois artistas vinham de momentos distintos, porque é verdade, o Fito Paz já estava ali começando basicamente a carreira dele, enquanto o Luiz Alberto Spinetta já era um músico muito mais renomado desde sempre, desde lá, pelo amor de Deus, desde a época do Almendra, passando pelo Pescaro Rabioso, pelos seus primeiros trabalhos solo, pelo trabalho de produção que ele veio exercer, e ali nos anos 80, no início dos anos 80, com o trabalho do grupo de pop e avant pop, né? Pop progressivo e avant pop, com alguns elementos de AOR. Isso, claro, além dos outros trabalhos, né, que ele fez no Invisible e por aí vai, né? Enquanto o Fito Paz estava ali, começando a sua trajetória como músico. Esse é o terceiro disco, para a gente ter uma ideia, que o Fito Paz gravou. Enquanto do Luiz Alberto Spinetta, esse disco já era aproximadamente ali na carreira dele, né, talvez que o 20º, ou até mais do que o 20º, né? Ele começou a trajetória dele ali nos anos 60 e tudo mais. É um músico que é um dos músicos mais prolíficos da sua geração, se a gente for analisar todos os músicos. Eu falo que esse disco é um disco relativamente cultuado e etc, né? Ele aparece naquela lista dos 100 melhores discos da história do rock argentino. E é um disco que na minha visão, é um disco muito mais cultuado pelas pessoas, pelo fato de serem discos representativos pelo nome de dois músicos que se tornaram gigantes e que já eram gigantes da música argentina, né? Principalmente Fito Paz, que veio a ser gigante depois disso, coisa do Mariposa, Technicolor, depois deu Amor, né? E aquele período ali dos anos 90 em discos muito bons, muito sofisticados, entre um pop muito amalgado com nuances comerciais e também elementos jazzistas, e elementos até mesmo sinfônicos, inspirados da música erudita em diferentes períodos, né? Mas muito sazonados e temperados com o linguajar, né, latino-americano da entrega dos grandes cantores, das letras despudoradas de temas de amor, drama e leituras sobre cenários cotidianos, né, que é também, inclusive, uma temática aqui do Lá 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 Lá, né. Mas o Lá 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 Lá, o que me pega nesse disco é a riqueza dos arranjos, assim. Eu acho que eu poucas vezes vi um trabalho que mesclasse pop, mesclasse elementos da ambient, coisas quase post-rock aqui nesse disco, com uma sofisticação muito oriunda do progressivo, de um progressivo vanguardista, inclusive, com, claro, preservações muito bem feitas de elementos tradicionais da música argentina, como, por exemplo, o tango sazonal aqui nas músicas. Acho que soam muito diferentes entre si, mas canções que eventualmente vão para um caminho, mas ao mesmo tempo, dentro desse caminho, os arranjos são recheados de idiosincrasias, tanto nas letras quanto também nos arranjos, um solo, que entra um solo, sei lá, meio inspirado pela vanguarda, né, por piano de vanguarda ou pela música vanguarda europeia, arranjo que tem um pouco da coisa mais pop, você entra com esses momentos, né, uma música com uma sequência de acordes muito inusual, que torna as músicas quase que elementos sombrios, mas ao mesmo tempo dramáticos da proposta do disco. Vale lembrar que grande parte das letras do Lá 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 foram inspiradas no trabalho do Michel Foucault, né, que o Spinetta em particular, mas acabou com influência também do Fito Paz, estava muito arraigado na época, ele estava viciado em alguns trabalhos do Spinetta nesse período. Então as letras elas falam sobre questões cotidianas, dilemas sociopolíticos e dilemas sobretudo amorosos e solitudinais das pessoas perante elas mesmas, perante outras pessoas, né? Os discos duplos que me lembram, guardadas as devidas proporções, os discos do Milton Nascimento, cara, do Clube da Esquina, por causa das questões muito texturais. Algumas músicas têm elementos muito fortes, inclusive de world music. Eu percebo um lirismo, uma sofisticação, além de um instrumental muito bonito e muito estranho, na melhor medida possível,
que eu percebo essa similaridade nos discos do Clube da Esquina, em várias músicas. Tengo un Mono, Feliz Verket, que é a música de abertura, Deja de ver tu coração, e sobretudo as músicas do segundo disco, né, que foi praticamente todo composto pelo Spinetta, né? Serpente de Gás, Carta para mí desde el 2046, If, Wojciech, que é uma música lindíssima, uma instrumental belíssima do Fito Paz, parte descasso. Recomendo muito que vocês ouçam ele. Último lugar aqui na nossa lista, um disco que talvez seja o disco mais louco, mais esquisito aqui de todos os discos que eu vou falar, né? Nem sei se eu devo recomendar ele para vocês, né? Mas eu acho esse disco aqui fantástico. É um disco muito louco, no melhor sentido possível, de um músico que eu adoro, que é um saxofonista, multi-instrumentista, arranjador, compositor, produtor, chamado John Zorn, né? Ele é um músico que ele ficou famoso, né, por ter feito um projeto muito importante do avant jazz, do free jazz e do avant-garde, né, que foi o Naked City, né? E ele, além desse projeto, ele colaborou em inúmeras bandas ao cursar da história, muitas bandas de rock no opposition, o próprio Henry Cole, o Art Pierce, o News from Babel, diversas bandas, o Universero, Zal, Ruins, diversas bandas da história do rock no opposition. Ele foi colaborador, gravações e trabalhos ao vivo do Mr. Bungle, né, e do Phantomas também, que são projetos coordenados pelo Mike Patton, né, o Mr. Bungle com Mike Patton, com uma porrada de gente foda, né, o Scott Ian, Dave Lombardo e por aí vai, né, que é um projeto também de música de vanguarda e etc, embora bem mais comercial. E o John Zorn, ele, paralelamente ao trabalho dele no Naked City, que é, entre aspas, o grupo que ele é mais famoso, né, ele trabalhou em alguns discos solo, alguns discos dele muito esquisitos, muito estranhos ao extremo, né, e olha que eu gosto de música vanguardista, né, e eu particularmente gosto de alguns deles só. Na maioria eu nem curto real, né? Mas alguns discos solo dele eu curto e eu adoro esse disco, que é o disco The Big Countdown, né? Que tem o título The Big Countdown, John Zorn's Play the Music of Ennio Morricone, né? O subtítulo já é autoexplicativo. Ele reinterpreta nesse disco trilhas clássicas do Ennio Morricone, trilheiro, compositor, arranjador clássico da história do cinema no século XX, que fez várias trilhas icônicas para diversos filmes clássicos da história das telonas mundiais, né? E aqui eu ouvi esse disco quando eu estava conhecendo trilhas de cinema por engano, né? Que eu fui procurar, eu lembro que eu tinha uns 18, 19 anos e eu fui procurar a trilha do Milano Odeia, né? A trilha que o Ennio fez, né? E eu me deparei com a versão do John Zorn. E eu fiquei, que porra é essa, assim, né? Depois eu fui achar a versão original do Ennio Morricone e eu fui atrás do disco já na época. E foi através desse disco que eu conheci o trabalho do John Zorn no Naked City. E eu ouvi o disco e falei, cara, esse disco aqui é uma coisa muito insana. Ao mesmo tempo, eu achava esse disco muito louco, muito insano. A construção dos instrumentais segue muito, obviamente, dos arranjos e das melodias originalmente que o Ennio compôs, mas o disco ele tem uma questão própria, né? Ele transforma aquelas trilhas tão esmerilhadas, tão exatas, tão milimetricamente pensadas nos momentos de orquestração, nos momentos mais líricos, dos cantos líricos e de sopros e distribuições de notas em cordas das orquestras ali, que muitas das vezes também faziam aquelas trilhas com as sonoplastias.
em um caos, né? Ele coloca guitarras atonais, ele coloca sinos, ele coloca determinadas percussões, ele muda muito das dinâmicas dos instrumentos que fazem essas vezes, e aquilo era uma coisa muito doida, mas que me fascinava. Uma coisa interessante nesse álbum, né? Que o John Zorn, ele não toca em todas as músicas, mas ele, entre aspas, conduz o largo nome de pequenas, entre aspas, orquestras que tocam em cada uma das músicas, né? Eu recomendo para vocês que vocês ouçam, claro, a versão regular do disco, que tem 10 músicas, mas também a versão relançada, que é a versão que tem nos streamings, né? Que é a versão lançada nos anos 2000, que tem algumas releituras que o John Zorn tinha feito nessa época, mas foram inacabadas e foram completadas ali nos anos 2000 para esse relançamento do disco, incluindo uma participação do próprio Mike Patton, que ele canta a balada do Hank McCain, né, salvo engano. O disco regular encerra com a trilha de Era Uma Vez no Oeste, Metamorfose também, erótico, transposta de uma maneira muito louca, de um avant-garde muito interessante, que mostra a sutileza de como uma música pode ser reinterpretada sobre diversas dinâmicas instrumentais, por mais esquisitas que essas dinâmicas possam parecer. Não foi o primeiro e único trabalho de releituras do próprio John Zorn. Ele fez em 88 para 89 um disco homenageando o mestre do free jazz absoluto, e esse é um disco bem mais consoante até em comparação das músicas originais e do que ele faz, que é o Spy vs Spy, que é um tributo que ele fez ao Ornette Coleman, né? Foi uma das razões pelo qual ele virou músico, ele mesmo fala isso. E também um outro disco tributo fantástico e sensacional, esse até mais oriundo ao universo das canções originais. Então fica aqui o meu 7º lugar aqui da lista. 6º lugar aqui na nossa lista, um disco que eu acho fantástico, um daqueles discos que eu ouço sempre que eu tô meio angustiado, porque é um disco que me acalma, que me dá um norte sobre o que fazer, o que pensar e como também me acalmar, me relaxar. É um disco de psicodelia, ambient, art rock, claro, progressiva, porque tem momentos mais pegados, vamos dizer assim, sem ser momentos mais oníricos, que é o Gone to Earth, do David Sylvian, né? Eu estava até pesquisando para ver se esse disco era de 86, porque eu não lembrava que ele era de 86 e eu estava confundindo até com a data de lançamento do Alchemy ou do Brilliant Trees, que são os discos anteriores solo do David Sylvian. E, enfim, eu acho esse disco uma verdadeira obra de arte. Quando eu tive contato pela primeira vez com o trabalho do David Sylvian foi através do Japan, banda que ele fez parte, né, de 74 até 82, embora a carreira discográfica da banda tenha começado ali por volta de 78, 79. E o grupo, que era um grupo de new wave, né, mas o grupo, ao cursar dos discos, eles foram se tornando mais experimentais a cada trabalho, né? E para mim eles terminaram no ápice da experimentalidade deles. E o David Sylvian meio que carregou essa tocha, pelo menos na minha visão, acho que não intencionalmente, para os discos solo dele, né? Essa coisa de um rock muito sinestésico. As músicas dele, para mim, tem uma coisa sobre clima, uma coisa sobre melodias, acordes, sequências harmônicas, produções que me remetem a cheiros, a coisas, a como se eu estivesse entrando em uma paisagem, e o sentimento dessa paisagem, dessas cenas, desse mundo que ele fala, que ele conta em alguns dos seus principais discos, né, como esses que eu citei, né, fosse real, fosse muito intenso a cada momento que eu ouço essas músicas. Esse disco é duplo,
E o disco 1, ele é um disco de composições mais tradicionais do próprio David Sylvian, com muitas influências progressivas, algumas influências até vanguardistas, mas claro, arraigadas num formato muito cancioneiro, não tem nenhuma grande esquisitice sonora. Embora a voz do David Sylvian seja uma voz meio bloqueadora de muitas vontades que pessoas não oriundas ou não conhecedoras da obra dele, né, tivessem ou efetivamente tenham para conhecer, né? Porque a voz dele é bem grave, agudo, bem grave, uma coisa quase storytelling, né, no que ele faz. E o segundo disco, ele é um disco inteiramente de peças de ambient music, peças curtas que foram desenvolvidas pelo David Sylvian, junto principalmente em parceria, embora o Robert Fripp não seja acreditado como parceiro na maioria delas, em parceria justamente com o Robert Fripp, mas com ideias que o David Sylvian foi organizando em demos e executando junto ao Fripp nessas composições. O disco, ele, junto do peso todo, né, embora as músicas ambient, né, do segundo lado sejam canções curtas efetivamente, mas embora seja uma série de composições ambient, né, geralmente, eventualmente, talvez eu achasse até só essa seção do disco, por mais que eu goste de ambient music, muito chata. Mas o início do álbum ele já evoca um pouco dessa coisa atmosférica, com passagens um pouco mais pegadas no instrumental, mais dinâmicas e efetivamente mais fortes, pesadas, né? Com esses elementos que pouco a pouco vão dando a mistura daquele universo todo que vai se desenrolar no final do disco. Então, para mim, tem uma construção meio conceitual entre o início do trabalho e o fim dele, que fazem com que esse disco seja um dos meus discos mais queridos, um dos meus discos mais queridos desse período e dessa relação também, né? Fora que é um disco que, porra, tem uma linha estelar de colaboradores, Mel Collins, B.J. Cole, o próprio Steve Jansen, né, que é irmão do David Sylvian, o próprio Robert Fripp, uma série de compositores fenomenais. Gone to Earth é o sexto álbum. Em quinto lugar, um disco que eu acho... Muitas pessoas acham que é um crime o que eu vou falar, mas é o que eu acho. Eu acho esse disco melhor que muitos discos de carreira desse grupo seminal da história do progressivo. Por que eu falo discos de carreira? Porque esse disco ele é um câmbio, né, da formação e desse grupo mesmo tão famoso da história do prog. Eu tô falando do Emerson, Lake e Powell, disco de 86, do Keith Emerson, do Greg Lake, do ELP, do Emerson, Lake e Palmer, com Palmer fora, porque tava no Asia, e a entrada do Cozy Powell na batera. Cara, esse disco eu acho fantástico, porque eu acho que é um disco que não tem fillers, não é um disco que tem muitos dos problemas que eu percebo nos discos do Emerson Lake Palmer, que são uma ou duas músicas fenomenais e o resto do repertório totalmente filler, né? Músicas que para mim são ou imemoráveis ou músicas com uma série de problemas de um instrumental longo demais ou autoindulgente demais, né? E esse disco para mim tem composições fechadas, né? Para mim é a melhor coisa que eles fizeram desde o Trilogy, né? Para mim esse disco também tem algumas nuances instrumentais bem interessantes que o ELP não tem. É um disco mais hard rock, mais pegado. Ele tem uma produção meio oitentista, com os toques até meio AOR, mas que dentro da nuance do disco soam muito bem, porque as composições soam boas, né? O disco ele já abre quase que com uma atualização ali do Carnival 9, né? Do Welcome Back My Friends com The Score, que eu acho um musicaço. Né? The Miracle, que eu acho uma música muito bacana. Learning to Fly, acho também uma canção que não compromete em nada o disco, também é uma música curta. E também tem uma outra coisa que eu acho legal desse disco. Esse disco é substancialmente curto, mais curto que os discos tradicionais do ELP.
né? Então, as músicas, além do disco ter poucas músicas, né? O disco tem 8 músicas, salvo engano, ou 7, né? As outras músicas que poderiam se tornar fillers, né? Elas são músicas muito curtas, né? Então, e as músicas são boas, né? Eu adoro Love Blind, né? Aquela pegada mais comercialzona que o Greg Lake gosta de fazer, né? Lay Down Your Guns, né? Acho essa música bem forte. Touch and Go, que veio a ser o grande clássico desse disco, né? Que foi incorporada depois pelo repertório do Emerson, Lake e Palmer, já na volta deles ali a partir dos anos 90. E também tem uma releitura muito legal de Mars, Bringer of War, seção da suíte dos planetas, do Gustav Holst, né, compositor. E uma coisa curiosa é que essa música já era tocada pelo King Crimson, né, que era a banda que o Greg Lake já fazia parte antes de entrar no Emerson Lake Palmer em 1969. O Keith Emerson, inclusive, nem queria regravar essa música para esse disco de 86, né? Mas ele foi convencido por causa de uma banda de metal que o Cozy Powell tinha feito parte antes da entrada dele no Whitesnake, ali do inteirinho que ele saiu do Rainbow e entrou logo em seguida no Whitesnake, né? Ele tocou em uma banda que não foi pra frente. Eles tocavam uma versão de Mars, Bringer of, e o Keith Emerson se convenceu de que deveria ter de gravar essa música pro álbum. Eu gosto bastante desse disco. Infelizmente a formação pouco durou logo depois por questões de empresariamento. Eles também não conseguiram se acertar em termos até de agenda e de salários para gravar um segundo disco, que provavelmente sairia ali entre 87 e 88. E só ficou na história esse álbum como Emerson, Lake e Powell, né? E depois, já nos anos 90, o Emerson, Lake Palmer, eles voltariam com a formação habitual clássica deles, com o Carl Palmer no lugar do Cozy Powell, né? Antes eles também fizeram um projeto chamado Tree, com o Robert Perry no lugar do Greg Lake, né? E dessa vez o Carl Palmer participou porque era no hiato do Oasis, né? Mas é isso, eu adoro esse disco, adoro esse álbum. Quarto lugar, um disco que é uma banda que eu acho criminosamente subestimada também do prog japonês. Uma banda que para mim é um cruzamento entre o movimento sinfônico do progressivo, quase com elementos do folk, mas também com elementos mais tradicionalistas, com elementos até de banda, com elementos até musicais de orquestras efetivamente lançadas nos discos, com o movimento nascente do prog metal dos anos 80. Eles foram uma das raríssimas bandas, são uma das raríssimas bandas que para mim consegue fazer esse cruzamento entre eras e áreas tão distintas do prog tão bem, que é um grupo japonês chamado Pageant. Essa banda é fantástica e eles lançaram em 1986 o primeiro disco deles, que eu acho que é o mais conhecido, que é o La Musique de la Rêverie, né? O disco cantado em francês, né? E esse grupo ele foi fundado em 1981, né? Pela cantora que é também tecladista, uma das compositoras principais, se não a compositora principal da banda, que é a Hiroko Nagai, canta pra caramba nesse disco. Os vocais dela vão de momentos ali meio contralto até os agudões, assim, oriundos até de momentos muito fortes do metal progressivo, do heavy metal tradicional e até do power metal, porque as músicas têm uma nuance muito clássica, muito neoclássica, inclusive nas suas feituras. Ela, junto com o guitarrista Iko Nakajima, formaram a banda, né, junto com Kashimi Iko e o baterista Hideaki Indo, né? E o quarteto, eles começaram a tocar e etc, começaram a fazer justamente essa influência desse som muito oriundo dos anos 70, mas também com uma roupagem de performance, de timbragem, de construção, de até equipamentos, acredito eu,
oriundas dos anos 80, porque eles já estavam nos anos 80, né? Esse disco, pra mim, ele é um disco fantástico. Ele reúne uma das minhas músicas favoritas, inclusive da história do prog japonês, que é Hiden la Nuit, né? Que é a quinta música do álbum, que é um épico, assim, com umas passagens cinematográficas pra caramba. Tem momentos porrada, tem momentos acústicos. Eu adoro o trabalho do violão do Iko Nakajima. As nuances dele do violão me lembram também alguns trabalhos até da cena escandinava. A orquestração dos teclados e dos sintetizadores da Hiroko Nagai, porque ela é vocalista também tecladista. Eu achei até que o grupo tinha um tecladista, mas não, né? E pro disco eles também tiveram a adição de um outro integrante, né? O Kazuhiro Miyataki, que também toca violão e toca flauta, né? E é um disco riquíssimo que reúne melodias muito pesadas, muito oriundas do prog metal, já dessa época, da construção épica também das músicas, que também falam de temáticas meio sobrenaturais, essa coisa da luta contra do bem contra o mal, cenários fictícios de lutadores, cavaleiros, né? A imagética da noite, e muitas dessas temáticas mais sombrias e poéticas, literárias, até meio surrealistas, que oriundam, que circundam as letras do metal tradicional, até, como diria minha amiga Dani, pirilampo. O disco ele é fantástico para mim, a faixa título também já é fenomenal, as orquestrações do teclado da Hiroko, que não é um teclado virtuoso, mas é aquele teclado que, putz, ele dá aquele enriquecimento bacanérrimo para a música, dá aquela força dramática para a composição. O Ciel de Celuloide também, que é outra música de destaque para mim nesse disco. Enfim, ouçam esse álbum, La Mosaïque de la Rêverie, rock progressivo sinfônico japonês, né? Em terceiro lugar, mais um disco também oriundo do movimento do prog metal, né? 1986, para mim um dos melhores discos da carreira do Fates Warning, Awaken the Guardian, né? Que é o fim da primeira fase ali de carreira do Fates Warning, né? O último disco com John Arch, né? É o primeiro disco com Frank Aresti, né? Que é o guitarrista, ex-membro, porque ele não tá mais na banda, mas foi um integrante muito importante. E, cara, eu adoro esse disco também é um dos marcos ali do que se veio a conhecer como prog metal, né? Um disco que ele já é um avanço do Spectre Within, né, que é o segundo disco, e também ele é uma ponte entre a fase do Ray Alder, a partir do Noisict, muito mais apuradas em termos até de timbragem, como principalmente de orquestração e melodias que já fogem do metal tradicional, né? Eu gosto que embora existam muitas pessoas que neguem esse aspecto do disco, neguem esse aspecto do álbum, né, de que ele não é um disco progressivo, mas a gente pode dizer que ele é um disco progressivo em essência, sim, né? O disco ele não é conceitual, mas a grande parte das músicas fala sobre o conceito de bruxaria, né, da feitiçaria e dos efeitos dela sobre narrativas fictícias que permeiam as letras do disco, né? E músicas fantásticas nesse disco, né? The Sorceress, que já abre o disco muito bem, Exodus, que é a faixa de encerramento, que para mim é a música favorita do disco também, Guardian, né? Que é uma das músicas clássicas do Awaken, do Fates Warning, desse início de carreira também. Eu acho que de toda a discografia é uma música muito cultuada pelos próprios fãs. Escasso, um disco muito importante mesmo desse período inicial do prog metal ali no cenário americano,
né, e principalmente do que essas bandas estavam desenvolvendo, né, o próprio Fates Warning, o próprio Queensryche, o Watchtower também, que já estava fazendo trabalhos fantásticos, fabulosos nessa época também, Crimson Glory, diversos grupos, né, que alguns desses grupos até já introduziam nos seus discos de metal progressivo elementos também do power metal, que é um gênero um pouco similar em algumas questões com o progressivo, né, tradicional e com o prog metal como um todo, né, como algumas das nuances sinfônicas, músicas divididas em movimentos, né, a arraigação de diferentes gêneros em uma linguagem que não necessariamente conversa com o mainstream, um descasso da trajetória do Fates Warning. Não é o meu favorito deles, né, muitos fãs consideram isso aqui a obra-prima deles. Eu acho que tem outros discos deles que eu gosto bem mais. Eu gosto muito do Perfect Symmetry. E para mim a obra-prima deles que é o A Pleasant Shade of Grey, né? E é isso. Terceiro lugar. Ao segundo lugar, descasso aqui, também de 1986. De uma banda que eu já falei, inclusive, em outros vídeos aqui do Ano no Prog, né? Que em breve eu pretendo fazer até outros conteúdos deles aqui, porque é uma banda que eu acho fantástica, que é o Universe Zero, ou Universe Zero, enfim, depende da pronúncia de quem fala, que é um grupo belga, grupo formado em 1974 pelo Daniel Dennis, baterista, percussionista, compositor, produtor, né, junto com outros músicos, né, o Daniel, ele é a grande mente criativa, propulsora da história do Universo Zero, né? Por volta dos seus discos, né? E até da criação da estética sonora da banda, né? Que era puxada por um jazz, um free jazz, com influências do próprio free jazz, do movimento do Third Stream e também da música de câmara e a música erudita contemporânea do século XX, né? E eu falei deles no vídeo do Ano no Prog de 1984, que eu falei do UZ, né? Que é um disco que eu acho um disco fabuloso e fantástico, né? E eu precisava falar no ano de 1986 do Heatwave, né, que é um disco que eu devo admitir que eu não ouvia muito há um certo tempo, né, porque do Universe Zero eu ouço bastante os primeiros trabalhos, né, o debut de 77 eu ouço bastante, o do The Who de 80, 81 eu ouço também bastante, RZ também eu ouço, o próprio Zed eu ouço bastante, e o Heatwave eu já tinha ouvido ele há um certo tempo, e eu gostava do disco, achei bacana e etc, e dentro da proposta que ele se propõe a fazer, né, é um disco meio que de transicional, ali você tem a participação muito forte do Andy Kirk, que entrou no grupo no final dos anos 70 e início dos anos 80, e do Michael DeLore na guitarra, nas composições, né, desse disco. Esse disco é o disco em que o Daniel Dennis ele menos participa das composições e até mesmo do processo de feitura do álbum, da história do Universe Zero, né? Eu curti o disco, mas eu gostei mais dos anteriores, né? Até que eu tive recentemente em São Paulo visitando um amigo meu na casa dele e tinha o LP do Heatwave, né? Foi um dos primeiros LPs que quando eu cheguei na casa dele eu vi, e eu sou apaixonado por Universe Zero, né? E me surpreendeu muito ver o Heatwave ali. E a gente reescutou até o disco na casa dele e eu falei, cara, eu já conheci esse disco, mas como eu não dei tanta atenção, assim, né? E eu fui reescutando, e quando eu tava voltando pro Rio, né, eu fui vê-lo, né, na viagem que eu fui assistir o show do Beat, né, que é o grupo tributo do King Crimson, e na volta ao Rio de Janeiro, eu basicamente fiquei ouvindo podcasts no ônibus, com exceção de um disco, que foi esse. E eu não parava de ouvir, eu não conseguia parar de ouvir, porque é um disco que... The Funeral Plan, cara, é uma das músicas, assim, que provavelmente mais me impactaram nessa virada de 2025 para 2026, assim. Com exceção de músicas novas, ou
com exceção de músicas muito antigas de bandas Carne de Vaca, de prog, que eu já conhecia. Que disco bonito, que disco com caos, com a coisa do Rock No Position, mas recheado de melodias muito fortes, muito oriundas de elementos ritualísticos do jazz, mas também com a sutileza sombria crescente dos elementos da música erudita contemporânea que os integrantes colocam aqui, né, do Christian Genet, né, que é baixista, o soprista, que é o Dishner Masquet, né, também bacana, super bem condizente com aquela música, que é uma música que para mim ela me resgatou muito da paixão que eu já tinha, que eu passei a ter pelo Universe Zero, né, que é uma banda assim que é uma das minhas bandas favoritas desse movimento do Rock No Position, que foi um período muito prolífico deles, né? Até deixei de botar gente aqui. Mas, cara, esse disco não podia ficar de fora aqui da lista de grandes trabalhos progressivos de 1986. Às vezes eu tô afim, termino um dia muito estressante ou termino alguma coisa, é um disco que para mim é um ponto de conforto até, né? Ouvir o Universe Zero, né? Eu acho que talvez das bandas Rock No Position, talvez seja hoje a minha banda favorita. Em primeiro lugar, encerrando o vídeo de hoje, um disco que reúne um pouco de todos os elementos que eu falei aqui nesse vídeo, né? Com exceção dos momentos ali prog metal, né? Que é um disco que para mim tem música pop, tem experimento, tem momentos mais oníricos, tem os momentos de grandes músicas dinâmicas que dão aquela chacoalhada no ouvinte. E além do mais, é um disco que representa para mim o início do grande amadurecimento artístico e, para mim, a grande obra-prima desse grupo em questão, que é um grupo que iniciou a sua trajetória como um grupo de New Wave e foi se tornando cada vez mais experimental, mais progressivo. Cada lançamento que eles iam lançando na sua curta discografia, até eles se tornarem pioneiros do chamado post-rock. Para mim, disco absoluto, soberano do ano de 1986, The Color of Spring, do Talk Talk. Assim, Talk Talk, a banda formada pelo Mark Hollis, o Paul Webb, né, no baixo, e o Lee Harris na bateria. Eles tinham um tecladista chamado Simon Brenner, que depois saiu da banda, só tocou no primeiro disco, né, que é o The Party's Over, que é um disco bem diferente, um disco de New Wave, ainda assim um disco bem bacana, né? E eles ficaram famosos em 84 pela música It's My Life, Such a Shame também, é uma outra música de bastante sucesso deles, né? E esse disco, o sucesso desse disco fez com que eles produzissem, tivessem maior tempo e maior dinheiro, inclusive, para produzir o The Color of Spring, que é um disco que rompia com uma queixa que o Mark Hollis sempre tinha dos discos iniciais da banda, que eram discos muito calcados em elementos eletrônicos. A bateria era eletrônica, os sintetizadores eram eletrônicos, e ele sentia falta de uma organicidade forte da música. E ele era muito fã de música erudita também contemporânea, né? E de até alguns músicos da música erudita clássica também ele era. Tinha muitas inspirações também do movimento do krautrock e até do rock progressivo dos anos 70. E ele queria incorporar essa organicidade que ele via nesses grupos no processo de feitura do Color of Spring. E esse disco, ele inaugurou um processo que o Mark Hollis veio a desenvolver em maior escala nos 2 discos seguintes. Ele em parceria com o produtor Tim Freeze, né, que já era produtor do disco anterior, It's My Life, parceiro composicional e praticamente quarto integrante do Talk Talk a partir do It's My Life até o fim da banda em 92, né? Que era dos músicos, dele chamar inúmeros músicos de sessão, eles tocarem no estúdio, sei lá, 15 a 20 takes, né, nos seus instrumentos, né, ouvindo ali uma base bem simplificada de melodias que eles tinham que tocar por cima, e os
produtores, ele, o Mark e o Tim Friese-Greene, irem editando as sessões e montando as linhas de cada um dos músicos, a linha de baixo, a linha de sax, a linha de sintetizador, de órgão e por aí vai, baseado nos takes, né? Então os músicos eles tocavam coisas que eles queriam tocar ali nas músicas em diferentes abordagens e eles mesmos montavam as sessões finais das músicas, né? E esse disco ele tem um repertório fabuloso, fabuloso. Happiness is Easy, Life's What You Make It, Living in Another World, April 5th, Time It's Time, essas duas já sumarizadoras ali da temática post-rock que o grupo ia fazer também. Disco fantástico, fantástico. Ele rendeu também um disco ao vivo que eu recomendo para vocês, como chave de misericórdia aqui desse vídeo, que é o show ao vivo no Festival de Jazz de Montreux de 86, que veio a ser a última turnê do Talk Talk. Depois disso, eles se tornaram uma banda exclusivamente de estúdio. E ali você já vê a intensidade, o fogo que aquela banda tinha em uma linguagem experimental, progressiva, da maneira como Mark Hollis via a música pop como um elemento de ponte para o artista ser um instrumento da arte no seu máximo, né? Ele não via o pop como o ápice da fama ou o ápice da validação dele como artista e da validação da banda como algo relevante, né? É muito bacana quando o músico tem essa transgressão de linguagem de visão sobre o que é ser pop. O show no Festival de Jazz Montreux é fabuloso, é um tour de force da banda. E, claro, muita gente conhece o Spirit of Eden, que é o disco seguinte, que veio a ser um disco considerado fundador do movimento do post-rock, que é um disco bem mais introspectivo, muito mais experimental também do que o Color of Spring, mas o Color of Spring é um disco que andou para que o Spirit of Eden pudesse correr nessa estrada do som post-rock, o som intimista, introspectivo, mas ao mesmo tempo completamente desligado de expectativas do mainstream e da cultura de massa que o grupo ficou notório por inaugurar e desbravar, né? E esse disco tem também participações de pessoas fantásticas, Maurice Pert, músicos de vanguarda mesmo, né? O Maurice Pert, o Danny Thompson, o Stevie Winwood toca nesse disco, Mark Feltham, famoso garraitista, disco que é uma audição obrigatória. Eu espero que vocês tenham gostado da lista. Digam aí nos comentários o que vocês acham, quais discos adicionariam, quais discos tirariam, quais discos eu me equivoquei aqui também falando. Essas discussões sempre são saudáveis, eu gosto também de que discordem de mim, que tragam outras visões também, né? Só não vale me xingar, porque eu sou um amorzinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo aí no nosso canal. Continue se inscrevendo, assistindo os nossos vídeos, deixando o like, comentando nos vídeos para dar o engajamento. E por favor, não deixem de considerar estar na nossa assinatura também. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.